Olá, meus amigos e amados ouvintes. Seja bem-vindo ao meu canal Pastora do Vale. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amados, eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo quando eu era assim mais jovem, né? Eu era mais nova e a gente tinha muito costume de orar ali na cidade de Capela e orar nos montes. E eu me lembro assim de um episódio que assim foram grandes livramentos de Deus, que Deus dava pra gente ali. Por quê? Ali aonde a gente ia orar era uma fazenda. Era de frente à nossa casa, né? A gente conhecia o dono da fazenda, era amigo do nosso pai, de nossa família, né? E a gente também comprava leite dele, porque ele tinha muitas vacas, muito boi. Então, era um homem assim bem sucedido. E também ele morava não muito longe da nossa casa. E a fazenda dele era grande e dava assim até de frente à nossa casa. E ele tinha muitos bois. Ele tinha muitos bois, tinha vacas, tinha um bom tanto de gado, né? E a gente ia orar ali, porque era bem aberto, era perto da nossa casa. Mas enfim, a gente enfrentava muitos perigos porque tinha aqueles bois. E eu me lembro de um dia que foi eu e minha irmã, porque a gente ia de noite e ia de dia. De noite a gente ia assim com a igreja, com um tanto de gente. Mas de dia a gente ia, às vezes ia eu, sozinha até, fui sozinha várias vezes. A minha irmã, às vezes ia em duas pessoas, né? E eu me lembro que teve vários episódios, mas eu vou falar esse, que esse aí marcou na minha vida. Não me esqueça desse dia. Tem coisas que marcam na nossa vida que a gente pode envelhecer, mas a gente não esquece. E aí, irmãos amados, quando a gente terminou a oração, tinha um bezerro. Era um bezerro assim já grande, que estava nascendo as pontinhas do chifre. Então ele já estava assim, tipo, acho que um pré-adolescente, né? Essa idade mais ou menos, porque eu estava já nascendo chifrinho. E era um bezerro grande, forte. Amados irmãos, e esse bezerro começou a correr atrás de nós. E esse monte, ele tinha a parte destampada lá, mas quando a gente vinha embora, tinha muitos pés de manga, tinha pé de jaca e tinha também pé de cajueiro. O cajueiro até hoje está lá como testemunha desse fato. E eu acho que tem também pé de jaca. Faz um bom tempo que eu não vou lá no Nordeste. E então, amados irmãos, esse bezerro cismou com a gente e começou a correr atrás de nós. E a minha sorte é que eu era nova, viu? Ele era novo, o bezerro, eu também era nova. Porque se fosse hoje, o bezerro tinha me catado assim, me jogado longe ou me pisoteado. Porque a gente vai envelhecendo e não tem mais tanta força como quando é jovem. O bezerro era jovem, mas eu também era jovem. Então eu corria muito. Mas o bezerro não cessava de correr. E a gente não tem a força de um bezerro. A gente pode correr, mas um bezerro novo, gente, ele tem 4 patas, tem 4 pernas para correr. E eu só tinha 2. E ali, eu e a minha irmã. A minha irmã, cara, ela mora aqui também em São Paulo. Ela tinha ido passear lá no Nordeste. E nós fomos orar no monte. E enfim, esse bezerro correndo atrás de nós. Irmãos, eu não vou dizer que o bezerro estava endemoniado. Eu não sei o que é que passava na cabeça do bezerro. Que o bezerro, ele não parava de correr. Eu corria clamando o sangue de Jesus. Eu corria clamando o sangue de Jesus. Era o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Parece que quanto mais eu falava o sangue de Jesus tem poder, mais o bezerro corria atrás de mim. Mas o bezerro não cessava.
E eu chorava, aí eu já comecei a chorar, correndo, chorando e clamando o sangue de Jesus. E enfim, a minha irmã, foi uma coisa impressionante, porque que o bezerro, eu não estava com nenhuma roupa vermelha, porque disse que roupa vermelha, pano vermelho atrai o boi, né? A minha irmã corria, mas o bezerro não corria atrás dela. E eu estava correndo atrás para ver se eu subia em um pé de manga ou um pé de jaca. Mas, enfim, não tinha assim, eu não achava naquele momento de... Olha, irmãos, eu conhecia aquele território com uma palma da minha mão. Eu conhecia ali como eu conheço até hoje. Fica a igreja do meu irmão. Esse episódio era no fundo da igreja, porque tinha a igreja e nós conhecia tudo ali, porque nós orávamos direto, conhecia todos os pés de frutas que tinha. Mas para você ter noção, quando a gente fica apavorado com alguma coisa, a gente perde a noção. A gente perde a noção, a gente fica sem direção. Eu conhecia todo aquele território, eu conhecia todas aquelas... os pés de jaca, o pé de mangueira, mas naquele momento de apavoro, que o bezerro corria atrás de mim, eu passava pelos pés de manga, pelo pé da jaca, e eu não tinha aquele tino de subir. Até porque o bezerro estava tão próximo de mim, que se eu fosse subir, ele ia me encatar pela traseira e ia me jogar longe, até eu subir. E eu não sei por que ele não corria atrás da minha irmã. Eu não sei se é porque a minha irmã parou, até minha irmã ficava rindo de mim. E eu chorando, me esvaindo em lágrimas, e correndo, clamando o sangue de Jesus. O bezerro só queria eu. Não sei se foi porque eu continuei a correr. Eu não sei se o bezerro entendia que eu estava brincando com ele. Eu não sei o que é que se passava na cabeça daquele bezerro. Se eu estava estimulando ele a correr, eu não entendia nada. Eu só entendia que eu estava apavorado e começando a chorar. E eu clamando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus não repreendia o bezerro, não parava o bezerro. Eu achei que eu clamando o sangue de Jesus, o bezerro ia parar. E não parou não, irmão. Falando a verdade, não parou não, irmão. Aí que o bicho corria. Eu não sei se o bezerro estava com o demônio. Aí é que o bicho corria, irmão. E pensa, e eu já cansada, já estava cansada de correr, dando volta nos pés de manga, dando volta nos pés de jaca. E ali deu um tino assim na minha cabeça. Subi em eu acredito que é tudo a mão de Deus, porque Deus permitiu que eu corri mais forte que o bezerro, deixei ele mais além, para trás de uns 20 metros ou 25 metros longe de mim. É como se Deus dissesse: sobe aqui. Aí eu subi, porque como o bezerro ficou um pouco longe de mim, porque, irmãos, ele estava na minha cola. Se eu subisse naquele momento, pode ter certeza, até eu subir, porque eu não sou um macaco, para chegar e subir em segundo, não. Eu era um ser humano. Então, eu era uma pessoa que sabia subir em árvore. Eu vivia em pé de árvore. Meu pai tinha sítio. Eu era bem treinado a subir em árvore. Eu subia em coqueiro. Então, pra você ter noção. Como eu sabia subir em uma árvore rapidinho. Subir em um coqueiro. Mas quando eu perdi a noção, quando a gente fica apavorado, você é apavorado, você não acha nem a fechadura da sua casa. Você não acha nem a porta da sua casa. Eu era uma pessoa, uma jovem, que eu fui criada no sítio do meu pai. Eu subia no pé do cajueiro, no último galho a tirar caju. Eu subia no pé de pitomba, eu subia no pé de manga. Eu tirava as frutas para o meu pai. Então, não era difícil eu subir em um pé de manga, um pé de cajueiro, um pé de jaca. Não era. Mas naquele momento se tornou difícil para mim, porque alguma coisa estava me perseguindo. Eu estava sendo perseguida, irmão, pelo bezerro. E aí eu perdi a noção a sabedoria que eu tinha. Se não é Deus na nossa vida para nos dar inteligência naquela hora, a nossa sabedoria não vale nada. Como disse Paulo, é esterco, não vale nada. Porque eu sabia sim subir em árvore, eu era muito esperto, eu sabia subir em coqueiro, porque eu fui criada assim, subindo em árvore, na
ponta, eu tirava pimenta do reino. E as pimentas do reino, elas são de rama, e a rama sobe. Eu subi, as formigas me atacavam, eu nunca caí. Eu nunca caí de um pé de árvore, para a glória de Deus. Eu nunca caí de um pé de caju, eu nunca caí de um pé de manga, eu nunca caí de um pé de coqueiro. Irmão, subi em um coqueiro. Eu subi em um coqueiro, pra você ter noção, sem nada. Então eu tinha uma habilidade muito grande, mas enfim, sendo perseguida por um bezerro, minha habilidade sumiu, desapareceu. Agora ali eu precisava de Jesus. E quando eu estava já cansado de tanto chorar, vendo que o bezerro ia me catar, porque não era um bezerrinho pequeno, porque se fosse um bezerrinho pequeno, eu podia até me atracar com ele, porque eu tinha força, viu? Eu não fazia academia não mesmo, mas eu tinha um músculo forte, viu? Eu nadava em rio, eu tinha uma musculatura forte. Se fosse um bezerro pequeno, eu me atracava, mas não era, irmão. Era já um pré-adolescente, já estava nascendo um chifrinho. Então, você vê que é um bezerro já presta a ser um adulto. E eu sei que se ele me catasse, ele ia me espisotear. Mas na hora, irmão, que eu já estava cansada, aí veio o socorro de Deus. O Senhor disse na minha mente, o Senhor permitiu que o bezerro ficasse um pouco distante de mim para me dar tempo a subir em um pé de manga. E aí sim, o Senhor trouxe a minha habilidade que eu tinha e me permitiu e disse, sobe nesse pé de mangueira. E eu subi. Parecia um macaquinho subindo, sabe? E ali eu fiquei cansada e olhando, e o bezerro, irmão, parece uma coisa, irmão. Eu não sei se isso era normal não, viu? Ou era o demônio que estava no bezerro, estimulando o bezerro para me machucar. Porque eu estava em oração e o diabo, ele afronta, ele vai usar o que ele pode. O bezerro ficou embaixo, irmão, me esperando, embaixo da árvore. Ele não queria sair, irmão. É impressionante, por isso que eu falo, foi a mão do Senhor, tinha alguma coisa errada com aquele bezerro. O bezerro não queria sair dali. Ele ficou me aguardando, ele me viu como uma inimiga dele. E olha aqui, ó, a gente não tacava pedra, a gente quando ia no silêncio, porque a gente já estava invadindo o território dos bois, e nesse dia não tinha boi, não tinha muito boi, porque o fazendeiro muitas vezes recolhia os gados, nesse dia não tinha, mas de repente do nada surgiu esse bezerro, Olha, irmãos, não se preocupe não, viu, porque essa casa aqui é uma benção. Quando começo a gravar vídeos, os cachorros estão tudo dormindo, depois eles acordam. Espera um pouquinho. Então, meus irmãos, peço perdão que eu tive que pausar aqui o vídeo, tá bom? Então, meus irmãos, esse fato aconteceu e o bezerro não queria sair debaixo da árvore, estava me esperando. Mas eu lá em cima falei, Jesus, tira esse bezerro daqui, Senhor, afasta, eu preciso ir embora, irmão. Eu estava apavorada, falei, Jesus, eu preciso ir embora. Senhor, tira esse bezerro daqui. Ele ficou ali um bom tempo. E eu pedindo a Jesus que tirasse aquele bezerro dali. E depois Jesus foi acalmando aquele bezerro. E ele foi saindo. E o medo agora para mim descer para ir para casa. Irmão, porque o bezerro ficou ali naquela redondeza. A gente via ele. E enfim, quando ele saiu mais para longe, ele foi comer no pasto. E eu desci. Passei por uma cerca até do fundo da igreja, abri umas tábuas. Eu estava apavorado, irmãos. Irmãos, Deus dá livramento, viu? Deus dá livramento a gente de animais ferozes. Lembra de Daniel, gente? Lembra de Daniel na cova dos leões? Quando foi jogado lá dentro para ser devorado, Deus fechou a boca dos leões. Então, meus irmãos, Deus, às vezes um pitbull, um cachorro, um animal pode querer te atingir, mas o Senhor dá livramento. Creia nisso, que o Senhor me deu o livramento desse bezerro, eu não esqueço até hoje.
Se a minha irmã Carminha, quem sabe ver esse vídeo, ela vai lembrar desse episódio, mas eu era o alvo daquele bezerro. Não sei o motivo e não sei o porquê. Aquele bezerro queria me pegar de todo jeito, mas Jesus me livrou. Jesus me livrou, viu? Porque Jesus, ele fecha a boca do leão, fecha a boca do bezerro, fecha a boca de um pitbull, de um cachorro, fecha a boca de uma serpente. Então, a gente tem que pedir proteção a Deus. Isso é uma das histórias, viu? Da minha vida, porque teve mais outras carreiras de boi que a gente tomou ali naquela fazenda. Ah, mas por que ia orar aí? Porque era o único monte perto da nossa casa, era o único monte perto da nossa igreja. Então, e era um campo aberto, era muito bom. Muito bom. A gente ora de noite, a gente deparava com os bois, mas à noite assim ele não nos atacava. A gente evitava de ir com roupas vermelhas, porque diz que excitava o boi. Então a gente ia, irmão, pisando em ovos, para que os bois não vissem a gente. Mas enfim, de vez em quando vou lhe contar outra história aqui. Real, viu, irmão? Não é história que é de mentira inventada, não. Um dia minha mãe, ela gostava muito também de orar no monte. Minha mãe era baixinha, viu? Era baixinha, pequenininha, mas pensa numa fé que aquela mulher tinha. Pensa numa fé que aquela mulher pequena tinha. Era pequena de tamanho, mas era grande na fé que ela tinha em Deus. Foi ela e minhas duas irmãs orar nesses mesmos lugares que nós orávamos, que era o nosso lugar de orar. E quando minhas irmãs e elas oravam com o rosto no chão, apareceu um boi preto, irmão. E o boi ficou diante delas. E os bois de lá do norte não era chifrinho. Esse chifrinho do bezerro é porque era novinho, mas os chifres, ó, o bicho era desse tamanho de dar medo, parecia aqueles boi de tourada. Irmão. E quando minhas irmãs abriram os olhos, e minha mãe levantou, as minhas irmãs se escafedeu por baixo dos arames, correu porque tinha uma cerca na frente. Minhas duas irmãs se meteu por baixo dos arames. Agora pense, o que minha mãe fez? Minha mãe levantou, catou a Bíblia e disse, para lá, boi, em nome de Jesus. E o boi parou diante dela. Ficou olhando para ela. E minha mãe, porque minha mãe não tinha mais para onde correr. Porque, irmão, o boi tem 4 pernas. No momento que você der uma carreira, ele te pega. Porque a nossa carreira não é como a de um boi. Mas o Senhor deteu aquele boi. Minha mãe ficou com a Bíblia na cara do boi. E o boi ficou olhando para minha mãe. Baixou a cabeça. E saiu. E minhas irmãs lá do lado, olhando a cena, ó. As duas estavam orando, correu e deixou a mamãe lá sozinha. Mas a mamãe não estava só. O anjo do Senhor estava ali. Viu? Porque Deus é quem criou os animais. Deus manda nos animais. Deus foi quem criou os animais. Então, meus irmãos, Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos, tanto o ser humano como os animais. Quem fechou a boca dos leões ali na cova, quando Daniel foi jogado, foi Deus. Foi Deus que fechou. Então, para você ver como Deus fechou para não devorar Daniel, que quando jogaram os outros que acusaram Daniel, a Bíblia diz que antes deles chegarem lá, os leões devoraram ele. Eles que acusaram a Daniel. Daniel ficou lá, dormiu lá na cova junto com os leões. Os leões famintos não fizeram nada. Aí, quando jogaram os outros acusadores, antes deles chegarem no chão, os leões deram aquele pulo e cataram eles no ar. E devoraram, comeu todo mundo. Deus é assim. Deus fecha a boca dos animais, mas também ele abre. E eu sei que Deus fechou ali a boca daqueles bois para não nos destruir. Porque nós estávamos indo ali, irmão, era buscar Deus. Era clamar ao Senhor. Nós não estávamos ali para brincar. Não, nós estávamos indo ali buscar a face do Senhor. Onde obtivemos muitas respostas do Senhor. Era ali. Ali era o nosso cenário de oração. Tinha igreja, mas a gente gostava de orar no monte.
O pastor Rivaldo, quando foi ali, abriu o ministério, nós fomos ensinados assim. O pastor Anilton, eles só viviam no monte. Então a gente copiou isso dele, que é uma coisa boa. Eu gosto de monte até hoje, né? Então, amados irmãos, fica aí essa história linda para vocês. História para glorificar o nome do Senhor. Um grande livramento. Fui perseguida pelo bezerro, mas Jesus me livrou. Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e dá o seu like, o seu joinha é muito importante, tá bom? Toque o sininho das notificações para você receber vídeos do YouTube quando eu colocar vídeos novos, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que você pode comentar o que você acha. Deus me deu grandes livramentos. Que o Senhor te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.